Olá, graça e paz, bom dia, que Deus abençoe esse dia, que Deus abençoe a sua vida e todos que estão nesse desafio aí de ler a Bíblia em um ano. Hoje vamos falar mais de dois capítulos, o 49 e o 50. E amanhã nós vamos terminar, amanhã é dia de festa, né? O 51, o 52 amanhã e vamos com toda a força. E também não podemos esquecer da nossa campanha de Natanael. Eu creio que vai ser um domingo lindo, um domingo maravilhoso na presença de Deus. Tá certo? Vamos lá então, capítulo 49. Pastor, qual é o propósito? É pronunciar o julgamento de Deus sobre várias nações vizinhas de Israel. Então, essa parte final aqui você pode perceber que o juízo não é apenas sobre Israel. É Israel que foi invadida, destruída. Agora, o juízo também nas outras nações. Estas nações aqui que estamos falando, que está em volta de Israel. Se você dá uma olhada no mapa, todas essas nações estão em volta de Israel. E o juízo também vai vir sobre essas nações. Não pense você que Deus estava aplaudindo o que essas nações estavam fazendo com Israel, principalmente a Babilônia, não. Eles foram usados para disciplinar e agora também eles vão ser disciplinados. O capítulo 49 contém aqui uma série de oráculos e de profecias, de palavras sobre várias nações. E uma delas é o julgamento sobre Amon, a capital de Rabá, que será devastada e os habitantes serão exilados por causa da confiança em falsos deuses. Então, são vários oráculos, várias profecias. Você vê aqui que a gente vê aqui que o capítulo 49 é muito grande. Então, esses oráculos e essas profecias. Então, aqui a segurança era suas posses. Eles confiavam nas suas posses. Do verso 1 até o verso 6, temos aqui esta profecia sobre Amon. E aí o verso 7, do 7 ao verso, do versículo 7 até o 22, nós vamos ver a profecia sobre Edom, onde Deus promete humilhar esta nação, uma nação orgulhosa, simbolizando uma destruição completa de suas fortalezas. Porque ela, pastor, por que Edom era tão soberba? Por causa de suas fortalezas. Porque ela era soberbo. Então o juízo veio contra esta soberba. O juízo veio por conta do orgulho, por causa de suas fortalezas, que será totalmente destruída. Então eles tinham posses, eles tinham fortalezas e eram pessoas orgulhosas que confiavam apenas nos seus bens. E por conta disso também o juízo vai vir sobre esta cidade, né? Então será totalmente destruída. No versículo 16, nós vamos ler agora aqui o versículo 16 do capítulo 49, que diz assim: olha só que coisa gloriosa. O pavor que você inspira e o orgulho do seu coração o enganaram. A você, que vive nas fendas das rochas, que ocupa os altos das colinas, ainda que você, como águia, faça o seu ninho nas alturas, de lá eu o derrubarei. De lá do alto eu derrubarei. Então, olha o que Deus, olha o juízo que veio sobre essa cidade, por conta de posses, orgulho, soberba, mas a mão de Deus veio. Olha só, e também por causa da idolatria, por causa do orgulho e da idolatria. Então nós temos que avaliar o nosso coração. Pastor, como que eu lido com o orgulho? Vai para a presença de Deus, porque isso é um pecado que fere a Deus,
que fere o coração de Deus. Então confessa, fala, meu Deus, muda meu coração, muda meu coração. Tem muita gente orgulhosa. Do verso 23 ao verso 27, agora a profecia aqui é contra Damasco, que é a capital da Síria, né? E, e teve aqui o mais intenso. Então ele vai ver a calamidade que deixará a cidade em desespero, juízo sobre eles. Então vai vir uma calamidade muito grande. Eles vão ficar desesperados. Do verso 28 até o verso 33, nós temos aqui agora o juízo sobre Quedar e Azor. Então, são tribos árabes, nômades, que também serão atacadas pela Babilônia. Então, os seus territórios serão saqueados. Pastor, quem está atacando todas essas nações? Algo que nunca aconteceu. Quem está atacando é a Babilônia. A Babilônia aqui, ele está crescendo como império. Então, ninguém vai segurar a Babilônia. Então, é algo que ela está crescendo. É um império grande, é um império poderoso. Então, aqui este capítulo termina. Agora a profecia aqui é sobre Elão, que fala da sua destruição, mas também uma promessa de restauração. Que nos últimos dias, aqui no verso 38, pastor, como que algumas pessoas têm misericórdia no fim e outras não? Isso é só com Deus. Isto é o mistério de Deus. Então aqui, isso aqui é a soberania de Deus, esses apontamentos aqui para nos dizer que existe esperança sim na restauração. Esse é o nosso Deus. E desculpe pela voz aí, mas vamos em frente, vamos na fé. E amanhã vamos terminar o livro de Jeremias. Então, se você quiser seguir um caminho de arrependimento, Deus ele vai também vir sobre a sua vida, ele vai te fortalecer e ele vai vir sobre o seu coração. Então, pastor, quando que vem um arrependimento? Quando é que vem, desculpa, uma restauração? Uma restauração ela vem quando há um arrependimento de fato e de verdade. Aí sim há uma restauração. Vamos para o capítulo 50. O propósito é anunciar que o julgamento de Deus sobre a Babilônia, que chegou a hora dela também, ela atacou tudo, destruiu tudo, cresceu o seu império, destruiu Judá, o povo de Deus, mas também o juízo vai vir sobre a Babilônia, que está sendo aqui um instrumento de Deus para trazer juízo em todas as nações. Agora Deus anuncia o julgamento sobre a Babilônia. Então o capítulo 50 é uma intensa profecia grande contra a Babilônia, a nação que Deus usou para julgar Judá. Vai julgar Judá, que Deus usou, julgar o Egito, julgar todas essas nações. Agora enfrentará a própria destruição. Então, nem tudo que a pessoa faz, ela está sendo aprovada por Deus. Nem todas as pessoas que fazem a obra de Deus estão sendo aprovadas por Deus. Então, olha só o que aconteceu aqui com a Babilônia, né? Então, foi o juízo chegou também sobre a Babilônia. Então, Deus não estava aprovando nada daquilo que a Babilônia estava fazendo. Caos, sofrimento, tortura, pavor, chegou a hora. Os olhos de Deus passam assim por toda a terra, né? O mais importante aqui é você ser usado por Deus e também ser aprovado por Deus. Isso é muito forte. Então, ele termina aqui muito forte, ele termina aqui este capítulo, Deus ele falando aqui acerca do orgulho desta nação, e no verso 20, sobre a destruição da Babilônia.
o capítulo continua com uma devastação completa. Devastação completa. É muito forte. E a nossa expectativa para amanhã é muito grande. Muito grande. Eu não vejo a hora de terminar o livro de Jeremias. E terminando esse livro aqui de Jeremias, nós já vamos começar Lamentações. E de Lamentações em diante, nós vamos remir o tempo como a gente nunca remiu. Amém? Que Deus abençoe a todos. Um beijo no seu coração. Desculpa a voz, mas cansados, mas porém perseguindo. Vamos na fé. E domingo eu aguardo por todos vocês às 9 da manhã, Avenida Guapira, 815. Até mais. Deus abençoe.